esse aqui, ó, a base que está, né, como base do presidente Lula, eu vou começar com o Fernando Tupan, são deputados filiados ao MDB, PSD e também União Brasil. Eles assinaram um pedido de impeachment do presidente Lula. É isso mesmo. Esses partidos juntos, eles têm 8 ministérios no governo federal. E aí, botaram assinaturas num pedido de impeachment. Pelo MDB, os signatários do pedido foram o delegado Palumbo, Thiago Flores. No PSD, a adesão foi do Sargento Faúra, aqui de Maringá. E no União Brasil, Rodrigo Valadares. Além também de mais 48 deputados que assinaram esse pedido. Fernando Tupan, tem fogo amigo no governo Lula? Paulo Caetano, não sei se se lembram, umas semanas atrás, o Lula admitiu que não tinha maioria. A verdade é o seguinte, a Câmara Federal tem a maioria de representantes de direita e centro-direita, e isso é normal. Eu conversei no início do ano com alguns deputados federais do Paraná e todos eles falavam a mesma coisa. E isso ficou claro hoje. Eles vão aprovar as pautas do governo que lhes interessam. As que não interessam, que queiram transformar o Brasil em um país socialista, que querem penalizar o agronegócio, o empresário, eles são totalmente contra. Então o Lula vai ter 4 anos de governo bastante difíceis do ponto de vista que ele pretende para o Brasil um socialismo moreno. Eu acredito que nunca, eu não me lembro, para falar a verdade, que nunca 48 deputados fizeram uma mobilização tão grande contra um presidente como está acontecendo com o esquerdista Lula da Silva. Paulo Caetano. Kim Rafael, afinal de contas, é ou não é base do governo quem assina pedido de impeachment? Pois é, o pior de tudo é que o governo não pode achar que ele tem uma base, né, no Congresso. Nós temos que entender o seguinte, que tem aí os partidos que têm até os seus ministérios, enfim, que foi negociado, só que mesmo assim parece que é difícil passar as pautas do governo no Congresso. E claro, tem aquela questão também dos partidos que dá meio que liberdade para os deputados, né, agirem como bem entender também, enfim. Toda essa questão tem que ser levada em consideração. Mas, obviamente, é meio estranho, né? Porque a gente percebe que mais um pedido de impeachment, né, para o Lula, mesmo não surtindo muito efeito, acredito que não vai nem para frente, mas é uma pressão, né, que o próprio governo acaba recebendo. E, claro, tem que ficar, assim, atento a isso, os deputados, enfim, chamar para conversar, ter aquela politicagem de sempre, né? Aqueles bilhões e bilhões de emendas, né? Que são liberadas toda semana e não deixar isso acontecer, né? O governo precisa de aliados. Aguinaldo Vieira, quero te ouvir sobre fogo amigo contra o Lula. Tem que ver até onde os presidentes dos partidos vão aturar essa, não vou dizer infidelidade, né? Alguns partidos estavam liberados, né, para que os deputados votassem a favor ou contra o governo. Mesmo a maioria desses partidos, né, ou na verdade a totalidade deles está junto ao governo, fazem parte, alguns são ministros indicados por esses partidos, né? Vamos ver até onde essa briga vai dar, se o governo também vai se manifestar, vai cobrar dos presidentes dos partidos uma posição melhor desses deputados que são contrários e agora estão pedindo impeachment do governo, né? Mas fogo amigo sempre tem, em qualquer lugar. Ô Pâmela, tá tudo certo na terra do nunca? Paulo, sabe o que eu acho estranho e me causa um pouquinho de receio? Porque a gente sabe que esse governo loteou, né, os ministérios entre os partidos justamente para ter apoio, né? E como o Kim falou, existe uma dificuldade até de passar projetos simples. Agora me vem essa de que a própria base está assinando pedido de impeachment. Então a gente fica achando estranho, né? Porque afinal de contas parece que 30 e poucos ministérios, né, muito cabide, não está sendo suficiente para fazer esse governo emplacar. E isso é péssimo, né? A mensagem é péssima. Tanto é que hoje mesmo eu estava, antes de vir para o programa, lendo algumas notícias e se apurou que existe um saque recorde, né, dos dinheiros
do dinheiro do pessoal, da poupança, né? E isso se reflete muito no que as pessoas estão percebendo da gestão do Haddad, principalmente na economia, né? Quando a gestão não é boa, as pessoas retiram o dinheiro e investem em outros... Deus me livre, né? Acontece uma fuga de capital, investem em outros países e tudo mais, retiram dinheiro da poupança, tem um receio do que pode acontecer com esses valores. Então, o que a gente vê é que essa bagunça generalizada que está o governo Lula até agora não é nada bom para o Brasil e realmente é temerário. Mas graças a Deus que existe o agronegócio, né? Como a Marina Silva chamou, né? O agronegócio para puxar ainda a economia. A gente vê uns números bons no PIB, mas é preciso acertar e muito essa política aí do governo Lula, porque só loteando cargo e soltando um bi para cá, um bi para lá, não tá dando muito certo não. Vide, né, essas assinaturas aí de sua base aliada no pedido de impeachment. Neto, o seu tweet nessa questão, gente, o partido que tem cargo, membros desse partido assinaram esse pedido de impeachment contra o Lula, apesar de que acho que o Lira não vai tirar isso da gaveta e botar em cima da mesa, né? Paulo, eu acho que nesse assunto é importante dizer que esses partidos já na eleição se posicionaram de forma livre aos seus filiados, aos seus candidatos, na escolha de quem apoiariam para presidente. Um exemplo disso é que o PSD está nesse diálogo para com o governo e tem deputados que assinaram esse pedido de impeachment. O próprio governador Ratinho Júnior, estando no PSD, apoiou Jair Messias Bolsonaro. É importante dizer também o seguinte, Paulo, a insatisfação em determinados assuntos acabam gerando com que esses pedidos sejam mais frequentes, aconteçam, né? Aí a gente sabe, né? Vai de acordo com a eventualidade necessária da política, né? E aí o presidente da Câmara fica a critério dele escolher ou não. Eu só queria fazer um comentário sobre coisas estranhas. Sabe o que é estranha? Sabe o que é estranho? Um dia, o presidente da Câmara diz o seguinte: só quem é responsável por abrir processos de cassar mandatos de deputado é o Congresso Nacional. No outro dia, o STF retoma um processo do presidente da Câmara sobre corrupção passiva. Misteriosamente, a presidência da Câmara reconhece a cassação do mandato de um deputado eleito, na qual somente o Congresso Nacional tinha esse direito, e o processo contra uma liderança política foi arquivado. Não que essas situações tenham alguma convergência, não que elas tenham a ver uma coisa com a outra. Só que estranho porque foram eventos que aconteceram na sequência, né? E o poder público é tão moroso, é tão lento. Quando acontece esse tipo de coisa, a gente se estranha.